Como mudar de vida para ter um 2026 muito melhor do que foi 2025. Eu me peguei pensando sobre isso e hoje eu quero refletir um pouco com vocês sobre isso e abrir aqui o meu coração e partilhar aquilo que eu tenho buscado, aquilo que eu tenho vivido e aquilo que eu também projeto para minha vida em 2026. Na realidade, não é bem aquilo. Esse vídeo não é aquele vídeo de quais são os meus sonhos, quais são os meus planos, não. Esse é um vídeo, assim, refletindo sobre iniciativas, atitudes, mudança de vida mesmo, sabe? Como mudar a nossa vida. Como que eu posso começar? Lembrando que aqui a gente não tem receita de bolo, aqui a gente não tem esses manuais na internet que você pega e se você seguir aquilo ali, com certeza você vai alcançar tal resultado. Até porque cada um tem a sua especificidade. Então aqui eu gosto apenas de trazer reflexões e eu espero que você continue comigo aqui nesse vídeo para refletir sobre isso. Bora lá! Oi, gente! Hoje eu quero muito partilhar com vocês esse assunto que eu tenho tanto refletido. Fiz até aqui algumas anotações. Eu vou pegar aqui. Estou vivendo o calor do Rio de Janeiro, como eu sempre partilho nos vídeos aqui com vocês. Tenho partilhado. Gente, verão não chegou, então o ambiente que eu tenho para gravar melhor é esse aqui. E tá quente demais, não tem ar-condicionado aqui nesse quarto. Mas enfim, vamos lá. Eu tenho refletido muito sobre isso. Como mudar a vida, sabe? Como que eu posso mudar a minha vida? E mudar a vida pra... Cada um vai ter um significado diferente. Talvez mudar a vida pra você seja comprar uma casa, mudar de casa, talvez seja adquirir um carro, talvez seja ter uma empresa, talvez seja ter uma saúde melhor, eu não sei. Na verdade, envolve todas as áreas da nossa vida, né? Essa é a realidade. Mas, pra mim, mudar a vida é de fato mudar quem eu sou e como eu reajo a circunstâncias. Isso pra mim é ter uma vida melhor, é ter maturidade, é ter sabedoria, é ter conhecimento. Então, hoje eu, Jossana, busco isso. É isso que eu tenho buscado, porque eu sei que se eu tiver sabedoria, eu sei que se eu tiver maturidade, eu vou conseguir ter bons resultados em todas as áreas da vida. Então, partindo desse princípio de que para cada um aqui mudar de vida, né, vai ter um significado diferente, eu quero exatamente nesse vídeo refletir sobre isso, né? Sobre habilidades para que de fato nós tenhamos uma vida diferente, sabe? Uma vida diferente. Se algo nos incomoda, se algo a gente parar para pensar sobre alguma área da nossa vida, a gente entende que precisa melhorar. Isso significa que é já um indicativo de mudança. Então, o primeiro aspecto que eu acho, assim, importantíssimo, que eu vim percebendo em mim, eu falo sobre os últimos 5 anos da minha vida, da minha janela de 25 a 30 anos, porque, de fato, é um período em que... Foi um período, né? Porque eu tenho 30 anos hoje, daqui a poucos meses terei 31 anos, mas nesse período de 25 aos 30 anos, eu amadureci muito. Não que nas outras fases da minha vida eu não tenha amadurecido, não tenha crescido, claro que não, a gente sempre muda, né? Estamos em constante mudança. Mas quanto à maturidade, à mentalidade, essa janela dos 25 aos 30, eu toda hora olho para outro lugar, não pra câmera. Desculpa, gente, eu vou me acostumar. Essa janela de 25 aos 30 realmente me mudou muito. Cara, eu olho a Jossana de antes, 5 anos atrás, e olho a Jossana de hoje, e assim, gente, eu fico pensando como eu mudei, como eu amadureci. E essa foi minha motivação até para criar esse canal, começar a partilhar vivências, experiências e reflexões, partindo daquilo que eu vivo. E partilhar um pouco da minha vida também, rotina e tudo mais. E aí, nesse período, né, eu fiquei aqui buscando, falei, mas por quê? O que me fez mudar? E a primeira coisa que me fez mudar, querer uma mudança de vida, sair do sedentarismo, querer mudar, assim, em relação à minha vida profissional, sabe? Querer conquistar, e eu vou te falar, gente, quando eu falo conquistar, vou falar pra vocês aqui, vou abrir. Gente, eu não tenho a minha casa própria ainda finalizada. Eu moro com meus pais aqui parcialmente, né? Porque eu fico um tempo com meus pais, fico um tempo morando em outra cidade, devido a algumas circunstâncias da minha vida pessoal. Mas, assim, eu não tenho um carrão, sabe? Não é disso que eu tô falando. Quando eu falo evolução, é de fato uma evolução interior. Pra mim, não significa tanto, sabe? Eu não sou tão apegada. Tem pessoas que são, e tudo bem. Se você não tem problema. Não tô dizendo que você não tem que querer ter. Acho que vocês estão entendendo. Talvez seja um pouco confuso, assim, falar dessa forma, né? Porque quando todo mundo fala de evolução, mudar de vida, acaba envolvendo muito dinheiro, muitos recursos, enfim. Mas não é a forma como eu sou, então não adianta eu partilhar aqui uma mentira. Não é que eu não tenho sonhos, eu tenho muitos sonhos, tenho metas específicas para 2026,
como todo mundo deve ter, sabe, sonhar, mas eu prefiro não me ater e me apegar tanto a isso, porque eu não quero viver presa a isso. Isso vai contra também os meus princípios de fé e de vida. E falando sobre essa questão das habilidades, o que de fato me fez querer mudar? Um dia eu tava aqui na internet, eu assisti um vídeo do Wendel Carvalho. Foi a primeira vez na minha vida que eu assisti um vídeo falando sobre comportamento. E naquele vídeo ele relatou duas rotinas. A rotina de quem tinha sucesso e a rotina de quem não tinha sucesso. Esse foi o vídeo dele. Eu queria muito encontrar esse vídeo, mas já tem tanto conteúdo do Wendel aqui. E aquilo mudou a minha forma de pensar. Por quê? Ele relatou a rotina de alguém que tinha sucesso e que não tinha, detalhe por detalhe. A pessoa que tem disciplina e a pessoa que não tem disciplina, horário que acorda, o que faz com o tempo livre, o que faz com acesso à internet, esse tipo de coisa simples que a gente ignora às vezes. O tempo que fica em redes sociais. O que me fez, de fato, parar e refletir minha vida foi, primeiro, uma incomodação pessoal que começou a surgir em mim. Eu comecei a me sentir incomodada, eu comecei a, de fato, querer mudar, sabe? Eu tava acima do peso, muito acima do peso. Hoje eu não tô no meu peso ideal, mas já tô muito melhor do que há 4 anos atrás, por aí, mais ou menos. E eu também tava querendo mudar, assim, eu não tava feliz na minha vida profissional. Não é que eu me arrependo, eu não me arrependo de ter me formado, né, na minha formação. Esse vídeo não é sobre isso. E eu acho que vocês também não têm interesse de saber muito sobre essas coisas. Mas eu não tava feliz, eu não tava satisfeita com a minha rotina, de fato. E aí, rolando ali o YouTube, apareceu esse vídeo e eu achei muito interessante, aquilo mudou a minha forma de pensar. E a partir daquele dia, eu decidi que eu seria uma pessoa melhor. Eu não posso chorar aqui. Não é que eu não posso, mas eu não queria. Mas aquele vídeo, assim, me fez ver a vida de uma forma diferente. E eu pensei, o que eu tô fazendo com meus dias? Eu já tinha uma rotina, assim, eu trabalhava, fazia faculdade, tinha estágio, enfim. Eu sempre fui ativa, mas era uma rotina sem uma estratégia. Era uma rotina, assim, sem ser intencional. Eu não tinha objetivos claros. Naquele momento, meu objetivo era me formar na faculdade, ir pro mestrado, então, beleza, tinha aquele objetivo. Mas, às vezes, fica até difícil de conseguir transmitir pra vocês. Mas eu senti, de fato, e eu ouso dizer que era Deus mesmo querendo fazer tocar em mim, sabe, me mudar. Era Deus, é Ele. E eu senti esse desejo de mudança. E eu não me acomodei. Pela primeira vez, eu realmente tomei uma iniciativa na minha vida. Eu falei, não, daqui pra frente eu vou ser diferente. E naquele tempo a minha vida era muito difícil. Eu saía de casa muito cedo, eu acordava muito cedo. Gente, nossa, eu não quero começar a lembrar dessa fase, porque, assim, o meu período de faculdade foi um período de muita luta, porque eu não venho, assim, de uma... Minha família sempre me deu de tudo, nas condições possíveis, mas de tudo pra ser uma boa cidadã, pra ser uma pessoa boa, sabe? Tudo aquilo que meus pais puderam fazer de melhor pra mim e pro meu irmão, eles fizeram. E eu sempre aproveitei muito bem as oportunidades, porque eu via meu pai trabalhando sol a sol, no duro ali pra dar. Então eu sempre valorizei muito. Meu período de faculdade, eu fiz faculdade de universidade pública, foi muito sofrido, sabe? Muito sofrido mesmo. E, como eu falei, eu sempre tive essa incomodação dentro de mim, de querer ser melhor, de querer mudar. Mas ainda assim faltava, sabe, essa estratégia. Então, eu comecei a agir de forma mais intencional. E comecei a fazer mudanças simples no meu dia a dia. Por exemplo, alimentação. O tempinho, pouquíssimo tempo que eu tinha livre, gente, porque eu praticamente não tinha tempo livre. Porque, real, eu acordava 4h e meia da manhã, eu chegava em casa às vezes meia-noite. Entre 10 e meia-noite era o horário que eu chegava. E isso durante 6 anos da minha vida. Então, eu, de fato, eu entendo quando a gente tem uma rotina que não favorece. Mas eu comecei a pensar de forma diferente, consumir conteúdos de forma diferente. E esse é o segundo aspecto, né? Então, o primeiro é essa incomodação pessoal. O desejo mesmo de mudança, a gente precisa querer isso. E o segundo é justamente o que eu consumo, o que eu penso. Aquilo que eu penso, gente, aquilo que tá sempre permeando os meus pensamentos, que vão conduzir as minhas atitudes, tem a ver com aquilo que eu estou consumindo também. Então, tem conteúdo que é muito bom, tem vários conteúdos, e tem uma infinidade de conteúdo, e a gente vive nesse tempo, né, que é bombardeio de conteúdo, e às vezes a gente não consegue fazer a gestão disso. E às vezes aquilo que é bom pro outro não é bom pra mim. E eu, por exemplo, tô vivendo essa fase agora. Eu consumia muito conteúdo de emagrecimento, até porque eu vivi essa fase e continuo buscando ainda evolução nisso, né? Só que eu tô numa fase que eu não posso praticar muita atividade física. E aí, se eu ficar consumindo esse tipo de conteúdo, eu vou começar a me cobrar. Mas é injusto.
É injusto fazer isso comigo, porque no momento atual, a minha condição é, eu não posso fazer muitas coisas, sabe? Por conta de um tratamento que eu tô precisando fazer devido a um acidente que eu sofri. Então, que eu sofri não, né? Que eu sofri, eu mesmo causei o acidente, mas enfim. Então, não vai me fazer bem, não vai fazer bem pros meus pensamentos, porque eu vou querer fazer coisas que eu não posso fazer, é uma limitação hoje. E aí, como é que faz? Você começa a se cobrar, você começa a se comparar, e isso é péssimo. Eu falo muito sobre isso aqui, gente, porque eu tendo a ser assim. Então, eu tendo a ser assim. E eu já mapeei isso dentro de mim. Então, o que você tem consumido? Acho que a gente tem que refletir sobre isso o tempo todo, visto que eu, pelo menos, uso redes sociais e tenho que dosar isso o tempo todo. Pretendo agora começar a criar conteúdo para o Instagram também. Então, assim, a gente acaba estando ali na plataforma, querendo ou não, até aqui no YouTube, qualquer rede social. Só que o YouTube eu acho que ele é mais intencional. A gente consegue nichar melhor ali aquilo que a gente está consumindo. Mas é sobre isso, entende? O que tá me influenciando? Eu estou sendo influenciada por quê? Porque nós influenciamos, mas nós somos influenciados também. Então a gente precisa refletir sobre isso. O que eu tenho pensado? O que tem influenciado meus pensamentos? E o terceiro aspecto, que é, assim, fundamental, é, de fato, o que eu posso implementar na minha rotina hoje? E aí, cada um tem que fazer a sua reflexão, a sua análise. O que eu posso implementar na minha rotina hoje? Na época que eu tinha uma rotina muito puxada, eu comecei a mudar um pouco a minha alimentação, porque eu ficava exausta, sabe, sem disposição, mas eu comecei a fazer um esforço de preparar um lanchinho, de fazer o possível para conseguir ter, mesmo que na rua, ter uma alimentação um pouco melhor. Não era o ideal, mas um pouco melhor. Eu comecei também a tentar, dentro das minhas lacunas ali, enquanto eu estava numa outra cidade, que era onde eu fazia faculdade, e também, num certo momento, eu trabalhei também nessa mesma cidade. Eu comecei a buscar meios daquilo que eu podia fazer, talvez de uma caminhada, uma atividade física, alguma coisa assim que eu pudesse melhorar minha qualidade de vida. Eu uso muito essa questão do corpo, gente, porque a gente precisa cuidar do nosso corpo. Tudo tem que ter cautela, é lógico. Não tô dizendo aqui pra ninguém ficar neurótico, mas tava me incomodando, porque eu já tava entrando pra um grau de obesidade, assim, então eu precisava fazer alguma coisa. Não era, nossa, aquela obesidade, mas já tava começando a entrar no quadro de obesidade. Eu precisava mudar aquilo. E também consumir conteúdos aí durante o meu dia, leitura, talvez vídeo. Naquela época era mais fácil o vídeo, porque eu já tinha que ler muito. O meu trabalho, ele envolvia muita leitura e era uma demanda muito grande. Então eu tinha os meus compromissos para entregar. E aí, ali, rapidamente, entre um período e outro, eu conseguia ler alguma coisa diferente, que me fazia refletir mesmo sobre essa nova fase da minha vida. Então, incluir na sua rotina também coisas que vão fazer o seu pensamento, a sua mentalidade se moldar a um padrão que você de fato quer viver. A nossa mente, ela é formada por padrões, assim. Eu não sou a pessoa que mais capacitada para falar sobre isso, né? Mas eu gosto bastante de estudar sobre isso, porque isso me ajuda a compreender aí aquilo que eu preciso fazer para melhorar a minha vida. E também ajuda aqui a trazer conteúdo, mas a nossa mente, ela vai trabalhando por padrões. Então a gente tem esse controle, a gente tem que ter o domínio próprio. Então aquilo que a gente pensa, aquilo que está influenciando o nosso pensamento, que vai influenciar as nossas atitudes, isso assim, é fundamental da gente conseguir ter esse domínio, esse controle. E isso cabe a cada um de nós. E o quarto aspecto, né, o outro aspecto também que, assim, gente, eu sei que gera às vezes crítica aqui nos comentários quando eu falo que eu sou cristã e eu não consigo desvencilhar a minha vida e eu não quero também. Eu não quero porque nós somos livres, nós podemos expor as nossas opiniões e respeitar uns aos outros, que é fundamental. Então, assim, o quarto aspecto que eu penso é o momento da vida que Deus quer que eu viva. O que Deus quer que eu viva? É isso, é basicamente a vontade de Deus na minha vida. E isso é claro que demanda de uma maturidade espiritual também, né? E eu não sei aí, eu sei que esse vídeo ele vai alcançar pessoas que são cristãs, pessoas que não são cristãs, pessoas que acreditam, que não acreditam, enfim. Mas aqui eu preciso expor aquilo que eu vivo, eu não vou ficar aqui criando discurso para agradar se não é a verdade, tá? Então, assim, durante esse período, essa janela dos 25 aos 30 anos, eu tive uma experiência muito profunda com Deus, no meu relacionamento com Deus. E isso se tornou primazia na minha vida. Eu acho que eu tô torta de novo. Isso se tornou primazia na minha vida. Primazia porque eu entendi que a força que eu tinha pra superar, pra mudar, de fato não vinha de mim, mas daquele que me criou e criou todas as coisas. Então, nesse período, eu intensifiquei a minha busca por Deus, por conhecer a Deus. E
tem sido a minha jornada desde então, desses 5 anos pra cá. Essa tem sido a minha jornada, essa tem sido a minha motivação e isso tem me mudado. Deus tem transformado a minha vida. Conhecer a Deus, me disponibilizar a buscar, a conhecer a profundidade de quem Deus é e daquilo que Ele realiza ao longo de toda a existência humana e em nós. Então, esse é o quarto aspecto que, assim, eu não sei se eu fiz uma ordem adequada aqui, mas eu acho que para entendimento talvez tenha sido uma ordem adequada. Mas o quarto aspecto, conhecer a Deus, entender o que Deus quer que eu viva, porque muitas vezes a gente vai projetar algo, vai planejar algo. Eu vivi isso na minha vida profissional nesses 5 anos, já tentei alguns negócios que não foram à frente, já tentei começar a estudar formalmente, né, voltar de novo aí para especialização, no caso pós-ensino superior, e eu não fui à frente e eu comecei a entender que não era da vontade de Deus que eu vivesse aquilo ali. Então, a minha mudança de vida, ela tá atrelada também àquilo que Deus quer que eu viva. E eu sei que pode parecer difícil, pode parecer confuso no início para você aí que também tá buscando essa jornada, tá vivendo essa jornada na sua vida, mas a melhor coisa que nós podemos fazer é confiar no Senhor e deixar com que Ele conduza a nossa vida, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, tudo coopera para o bem. Então, se você ama o Senhor, se você busca ter uma vida ali, sabe, um relacionamento, uma intimidade com o Senhor, você pode ter certeza que até nas fases mais ruins, e eu tô saindo de uma fase, assim, relacionada à minha saúde física bem ruim, que me levou, assim, a crises de ansiedade profundas. Tô saindo aí dessa fase, Deus tem me levantado, né? Eu tenho deixado Ele me levantar. Que a gente precisa permitir, aquela questão do querer que a gente falou um tempo atrás. Então eu tenho saído dessa fase muito mais forte. Se você planejou uma mudança de vida, se você tá se esforçando, se dedicando, mas não tá acontecendo conforme você planejou, não se desespere. Às vezes não é da vontade de Deus que aconteça aquilo naquele determinado momento. Como eu falei, já aconteceu comigo em negócios, não sei se eu falei nesse vídeo, mas acho que sim. Já aconteceu comigo em negócios, sabe? De eu começar e não ser, e às vezes não era aquele momento, ou às vezes não era aquilo ali que Deus tinha pra mim. E eu tinha que entender aquilo ali. E não é por isso que eu vou me frustrar, não quero mais saber de nada, não vou buscar mais evolução, não vou mais desenvolver essa área da minha vida. Não, muito pelo contrário, eu vou entender qual é a vontade de Deus, sabe? E ser grata porque um dia, em algum momento da minha vida, Deus me encontrou. E ainda que eu com o coração teimoso, ansioso, o pouco de credibilidade no início que eu dei a essa voz tem me feito evoluir e hoje muito mais credibilidade, porque a gente vai amadurecendo na caminhada com o Senhor. Então, assim, que você reflita sobre isso que a gente conversou aqui hoje, sabe? Sobre essa mudança, né? O que você deseja, o que você quer. Você tá incomodado da forma como você tem vivido hoje? Tem te incomodado? Isso tem gerado em você um gatilho para mudança? Analise, pense na sua vida, reflita e comece a criar padrões que vão fazer você sair desse nível que você está hoje, se a gente pode colocar nesse estágio que você está hoje, e ir para um outro estágio. E é isso. Eu quero finalizar esse vídeo com essa reflexão. Espero que tenha falado ao seu coração também. Se você tem gostado do conteúdo, curte aqui, hypa, compartilha esse vídeo, se inscreve aqui no canal. E o desejo do meu coração é que realmente essas mensagens cheguem de alguma forma aí do outro lado, com o intuito de fazer pessoas refletirem, e principalmente mulheres, porque aqui eu tô focando mesmo no público feminino, que a gente consiga desenvolver virtudes que o Senhor colocou em nós e que você consiga aí fluir no propósito de Deus na sua vida, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo, eu te espero aqui.